O Congresso derrubou 4 vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias, decidiu liberar a doação de verba para municípios no período eleitoral. Reportagem de Thaísa Medeiros, de Brasília. Um dos 4 vetos derrubados nesta quinta-feira flexibiliza um trecho da Lei das Eleições, que limita transferências de recursos a estados e municípios nos 3 meses anteriores ao primeiro turno. Com a rejeição ao veto, ficam permitidas as doações de bens, valores ou benefícios pela administração pública, desde que haja encargo para o donatário. Isso ocorreria, por exemplo, com a doação de um terreno pertencente a um estado para um município, desde que a prefeitura construa uma creche no local. Este foi o único veto que a liderança do governo no Congresso orientou o voto pela manutenção na sessão conjunta. Isso autoriza a doação de bens em período eleitoral, que se traduz com a proverbial e deletéria compra de votos. Entre os vetos derrubados que uniram governo, centrão e oposição está um que permite que municípios com até 65 mil habitantes, com pendências cadastrais e fiscais no sistema do Tesouro, possam receber recursos da União, além das transferências já fixadas pela Constituição e outras leis. As verbas incluiriam parte das emendas parlamentares. Agora destravados, os recursos devem chegar a obras nestes municípios até o início de julho, quando começa a valer a proibição das destinações devido às eleições. A sessão conjunta do Congresso foi convocada em meio à marcha dos prefeitos, que ocorreu ao longo desta semana em Brasília. Dos cerca de 5 mil municípios com até 65 mil habitantes, estima-se que 3.100 aparecem com irregularidades nos sistemas do Tesouro. Os problemas vão de pendências com contribuições previdenciárias a descumprimento de pisos mínimos para saúde e educação. E essas obras são importantes, são estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros. Christopher Garman, deixa eu primeiro testar se está bem a sua linha de áudio aí. Você está nos ouvindo bem daqui de São Paulo, do Brasil? Agora melhorou bastante, William. Está ótimo. Que bom, senão fica a conversa difícil. Chris, nós estamos vendo um exemplo clássico de política brasileira. Clássico, de compra de votos, nenhuma novidade nisso. O fato que eu gostaria de analisar a partir da sua visão é o seguinte: em que medida isso impede, considerando o fato de que os principais partidos estão mais preocupados em formar a bancada do que eleger o presidente, em que medida isso impede qualquer política pública de alcance nacional? Porque ela é toda fracionada, como a gente viu agora, por exemplo, nas próprias palavras do presidente do Congresso. Pois é, William, acho que isso é um problema que tem se agravado a cada ciclo. A gente tem visto e tem sido matéria de conversa aqui nesse programa há muito tempo, que o Congresso tem apropriado controle sobre o orçamento federal através das emendas impositivas, agora também permite transferência, e doações para municípios que não sejam emendas impositivas. Isso num contexto onde o gasto obrigatório já está diminuindo o espaço para investimentos discricionários no orçamento. Esse é um grande problema fiscal que o Brasil tem. E os poucos recursos que são discricionários começam a ficar mais reduzidos. E o contexto político para tudo isso é um Congresso que está se empoderando e que a gente tem visto não só de controle de orçamento, mas também destinação de mais recursos para o fundo eleitoral, para o fundo partidário. No fundo, o que nós estamos enxergando é o Congresso dando recursos para si mesmo para aumentar a vantagem de incumbência. Então, acredito que uma repercussão disso é que o índice de reeleição dos parlamentares vai ser o mais alto índice, na minha aposta, ou pelo menos nessas últimas 2 décadas. Esse é o ponto, Daniel, que o Chris Garman está chamando a atenção para nós. Nós estamos vendo, na verdade, um mecanismo perverso com dinheiro público de perpetuação das mesmas oligarquias regionais?
Sem dúvida. Agora, o que a gente viu hoje vai na direção contrária em termos de resultados dessa possibilidade que o Christopher Garman citou, e eu explico. Primeiro, mencionar que é óbvio que num contexto em que o governo abriu uma grande caixa de bondades, o feirão de benesses que você citou no Abre, William, é óbvio que o Congresso não vai seguir uma linha diferente. Ele é estimulado, pelo contrário, a também fazer suas próprias bondades. E corremos o risco de ver mais: ampliação do MEI, aposentadorias especiais para categorias específicas. Isso ainda pode acontecer no que resta de trabalhos legislativos este ano, mais algumas semanas só. Mas o meu ponto ali com o Chris Garman é o seguinte: a engrenagem hoje do Congresso funciona muito na base da própria a confirmação de mandatos parlamentares, com baixo índice de renovação. Explico. Se você tem um volume tão grande de emendas parlamentares ou doações agora no período de defesa eleitoral, isso significa que você tem os parlamentares transferindo um volume cada vez maior para suas paróquias, para os seus feudos, para os seus redutos eleitorais, e os beneficiários, em última instância, não estou falando do cidadão, estou falando do prefeito, estou falando do deputado estadual, estou falando daquele agente político que, no final das contas, está lidando de forma muito mais próxima com o eleitor, vai trabalhar para esse mesmo parlamentar obter a sua recondução nas eleições seguintes. Esse ciclo vai se retroalimentando porque a gente não está vendo um fim, muito pelo contrário, o que a gente está vendo é uma ampliação cada vez mais rápida, cada vez maior das distribuições de emendas parlamentares e da tomada do orçamento público pelo Poder Legislativo. O que mexe um bocado na nossa política, Caio, no fundo. Quer dizer, eu lembro como veterano repórter de política, muitos anos atrás, a figura importante do líder de bancada, aquele elo de ligação entre o legislativo e o executivo. Esse tipo de esquema acabou com isso. É o dono do partido que passa a ser agora aquele que determina para onde vai o fundo eleitoral, para onde vai o fundo partidário e para onde vão, por exemplo, emendas em, conexão direta com os prefeitos. Acabou a necessidade de ligar para a secretária de qualquer ministro? Acabou, sim. Hoje vale mais você ser deputado federal do que você ser ministro. A gente teve, no caso, nesse governo Lula 3, um caso desse, né, do sujeito parlamentar que foi convidado para ser ministro e não quis. Falou, não, eu prefiro ser deputado aqui, ser líder, né, de bancada, alguma coisa assim. Além dos presidentes de partidos controlarem esses bilhões, os presidentes das duas casas também, independentemente de quem sejam, né, mas hoje, Davi Alcolumbre e Hugo Motto também tem essa gestão desses recursos muito bem azeitada. Agora, isso tudo é consequência, ela não é causa, porque esse processo é a olhos vistos, né? Desde 2015 principalmente, com a primeira PEC sobre isso, do Eduardo Cunha, e conforme os presidentes da República, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula não conseguiram enfrentar e eram presidentes frágeis em relação ao Congresso, o Congresso foi avançando. Foram 4 PECs, né, que estabeleceram ampliação do alcance do Congresso sobre emendas. Então, é consequência de um resultado de fragilização política dos presidentes da República de Dilma Rousseff para cá. A pergunta tem a resposta óbvia, né, Thaís? Mas, de qualquer maneira, eu acho que muitos dos que nos acompanham estão se fazendo essa pergunta. Eu espero que eu esteja fazendo essa pergunta em nome do nosso público, da nossa audiência. É possível política pública assim? Não é não, William. Isso a gente abriu mão já faz algum tempo, né? Dessa formulação de uma política pública. Se não tem agenda nacional, não vai ter política pública nacional, né? A premissa começa antes da disposição do Congresso Nacional de pensar numa política pública mais do ponto de vista nacional, né? Hoje foi um dia típico daquele passa-boi, passa-boiada em Brasília. E os deputados fazem isso sem ter a menor noção do estrago que causam na gestão dos próprios municípios. Esses 3.000 e quase 200 municípios que estão inadimplentes e que vão poder receber, de alguma forma, esse dinheiro, o levantamento do Pedro Venceslau, no Hora H comigo, a enorme maioria, prefeituras da oposição. Então, assim, você vai quebrar uma regra, você vai
transferir dinheiro e aumentar a possibilidade de aumento de gastos em municípios que já estão sob fragilidade, mas que de alguma forma tendem à oposição. A maior parte do estrangulamento das contas dos municípios está sendo causada pelo próprio Congresso Nacional, que está criando piso de saúde, piso de agente de segurança, piso de agente social, piso de educação. Que está sendo votado agora. E a conta é dos municípios, dos estados, mas principalmente dos municípios. Então, a gente foca muito aqui na fragilidade das contas federais, mas 90% dos municípios brasileiros dependem da transferência do dinheiro da União. Então, não é só a política pública que se esfarela, é a qualidade da gestão pública que entra num modo de distorção nunca antes visto. Chris, se a gente assume, como é consenso entre analistas políticos, que teremos nessas eleições, na parte proporcional, né? Sobretudo Câmara, o Senado é um pouquinho diferente, não é inteiro que é renovado, a Câmara é inteira renovada, se assume que a gente terá, no mínimo, a continuidade dessa maioria de centro-direita, no mínimo, talvez uma expansão. Com esse tipo de medidas que foram aprovadas hoje, você tem, eventualmente, alguma ideia de quanto seria essa expansão? A gente pega os dois partidos que têm uma perspectiva de aumentar as suas bancadas, a gente pode colocar o PSD e o PL, estão bem posicionados, em parte também porque eles têm umas bases regionais para poder expandir, tem fundo partidário eleitoral que também ajudam eles, mas o que chama atenção, William, e talvez o meu comentário inicial não foi muito bem colocado, ou não tão claro, mas vai bem na linha do que o Daniel Hickman colocou. A gente tem que reconhecer que no Brasil o índice de reeleição de um deputado tem sido historicamente baixo em comparado com outros países. E se você pega o índice de reeleição de um deputado, geralmente você tem índice de reeleição na casa de 50% a 60%. Então, o que está acontecendo nessas últimas 2 décadas é que o Congresso está aumentando o volume de dinheiro que possa fortalecer esses redutos eleitorais. E o grande choque no Congresso, eu realmente senti que foi em 2018. Você teve parlamentares que tinham emendas muito emenda parlamentar, dinheiro, índice de reeleição caiu, era aquela onda, né, de antipolítica, onde lideranças realmente se sentiram fragilizados. Então foi quase uma reação com aquele choque de 2018, e a reação do sistema político vamos aumentar a nossa capacidade de poder nos reeleger. Então o índice de reeleição, eu acho que vai subir para um patamar que a gente não tem visto desde a redemocratização no Brasil. Então, eu diria que o perfil centro-direita, né, tende a se propagar, porque eles estão com recursos para tanto, né? E aí a gente olha, as bases estaduais também são compostos com, né, governos um pouco mais de centro-direita. Então, nós temos esses dois fenômenos, mas eu acho que vai chamar a atenção mesmo é que os parlamentares vão conseguir se eleger com um índice mais elevado. Isso, por favor, Daniel, você está me pedindo a palavra, prossiga. William, só queria fazer uma observação que eu não sei se a gente está notando aqui nessa roda. Quando eu comecei no jornalismo, final do governo Fernando Henrique, se o Congresso derrubava um veto presidencial, isso era a manchete de todos os jornais no dia seguinte. A gente ainda estava num tempo analógico e isso estabelecia uma crise nas relações entre Congresso e Executivo. O maior sinal, o maior sintoma de que a gente teve uma mudança no eixo de poder do Executivo para o Legislativo é que hoje o Congresso derrubar veto presidencial é uma banalidade. O Congresso rejeitar MP, medida provisória do governo, também é uma banalidade. A gente viu 4 semanas atrás, o último movimento, a última novidade, que foi o Congresso rejeitando um nome para o Supremo Tribunal Federal, como não acontecia há mais de 130 anos. Então, isso tudo, o próprio fato da gente tá tratando aqui como um retrocesso político, o que é, mas a gente não está tratando como uma crise política. E isso é um sintoma muito claro da mudança de eixo de poder. Se olhar a maneira como... Claro, por favor, Garma, prossiga. Não, eu acho interessante, a gente tem que distinguir 2 fenômenos, né? Mais como um cientista político olhando o sistema brasileiro num aspecto mais comparativo. Na época com a qual o Daniel se referiu,
também a gente olhava o sistema político brasileiro como um sistema, né, hiperpresidencialista. O Poder Executivo tinha poderes de legislação, através de fazer medidas provisórias que não necessitavam renovação no Congresso Nacional, tinham ampla discricionalidade sobre o uso dos recursos públicos no orçamento, que o Congresso aprovava, mas a execução só dependia do Executivo. Então, todas as rédeas do poder estavam no Executivo. Não é, assim, regra para sistemas presidencialistas. Tem vários sistemas presidencialistas com qual o Congresso tem um poder de barganha maior, e o Executivo não tem tantos instrumentos para poder, né, gerar lealdade no Congresso Nacional. E eu até diria que a retomada do poder do Congresso começou, na minha conta, em 2001, quando o Congresso aprovou uma PEC que impediu a capacidade do Executivo renovar a medida provisória sem aprovação do Congresso. Então, de lá para cá, houve uma mudança no equilíbrio dos poderes. Em tese, isso não é ruim. O que realmente é ruim é o fato que você está corrompendo o espaço do orçamento, diminuindo a capacidade de investimentos do Estado, né, num contexto fiscal que já é precário. Isso, sim, é muito mais nefasto para as finanças públicas e capacidade de gestão, né? Então, eu só diria que a gente, de vez em quando, confunde o fato de você ter um sistema hiperpresidencialista e ir para um modelo onde o Congresso tem mais poder, em si, não é necessariamente ruim, mas é a maneira com a qual está sendo feita nas COFs do Orçamento Federal. Eu vou encerrar apenas esse segmento dizendo o seguinte, Carmen, você está situando a diferença entre o que é uma doutrina de separação de poderes e o que ocorre na realidade por qual motivo. Fazendo uma ligação com o que o Daniel havia acabado de dizer, da perspectiva do Congresso, eles estão fazendo a coisa certa, porque se consideravam sempre reféns do Executivo. E o que o Congresso faz hoje, na visão dos parlamentares, é recuperar para essa casa o que sempre deveria ter sido suas prerrogativas. Mas isso está acontecendo por motivos absolutamente errados, que são executivos fracos e uma ânsia, uma volúpia completamente fracionada por recursos públicos, sem a menor coordenação ou agenda.